Cartas e Crônicas, pelo Espírito, Irmão X. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Carta estimulante. Diz você, meu amigo, que depois de haver assistido a alguns trabalhos interessantes de materialização, passou a registrar estranhas modificações no modo de ver. Assinalou diversas entidades momentaneamente corporificadas à frente dos olhos e, pela surpreendente claridade que irradiavam, compreendeu a beleza da vida. Quando os clarões das luzes inexprimíveis se apagaram, retomou quase desacoroçoado à tarefa comum. A lembrança das sugestivas revelações perdurava-lhe na memória. Entretanto, a via pública pareceu-lhe mais fria e o ambiente doméstico, onde ninguém se lhe afeiçoa, as ideias figurou-se-lhe um cárcere ao pensamento. No dia seguinte, em retomando o serviço habitual, os companheiros de luta menos esclarecidos eram mais duros de suportar. Deslocara-se-lhe a mente. À maneira do lenhador que examina uma central elétrica, você passou a sentir o peso do trabalho no carvão comum. Para que alimentar o fogo a toras de madeira se há força acessível e eficiente? Tedioso cansaço assomou-lhe o coração. E marcou, espantado, o vigoroso conflito entre sua alma e a realidade, através de incoercível desajustamento. Não seria razoável abandonar toda a atividade considerada por inferior e partir em busca das claridades de cima? Valeria a pena prosseguir enfrentando o barro da cerâmica em que você trabalha, quando a imortalidade se lhe patenteou indiscutível e brilhante? Todavia, é forçoso considerar que, se a semente pudesse despertar ante a grandeza de uma espiga madura e não se sujeitasse mais ao serviço que lhe compete na cova lodacenta, naturalmente o mundo se privaria de pão. O plano espiritual, contudo, não pretende instalar a fome ou a ociosidade na Terra. O planeta é uma escola em que a inteligência encarnada recebe a lição de que necessita. Entre a maloca indígena e o castelo civilizado, medeiam muitos séculos de cultura, com experiências vastíssimas e assombrosas. E entre o palácio dos homens e o santuário dos anjos, há que andar por numerosos séculos ainda. O cristianismo que você abraçou com tanta sinceridade e ternura permanece repleto de ensinamentos nesse sentido. Diante do Tabor, em que espíritos bem-aventurados se materializaram ao lado do Mestre em transfiguração indescritível, Pedro, deslumbrado, pede para que uma choupana seja ali construída, a fim de que nunca mais regressassem ao mundo vulgar. Entretanto, o grande apóstolo é arrebatado de lá, ao torvelinho de ação rotineira, dentro do qual perdeu e venceu várias vezes sob o tacão de vicissitudes humanas, até alcançar a verdadeira exaltação pelo martírio e pelo sacrifício. Envolve-se Paulo num dilúvio de bênçãos nas vizinhanças de Damasco, mas, ao invés de acompanhar o Cristo magnânimo que o abraça, de improviso é convocado a perambular por muitos anos entre desapontamento e pedradas no seio da multidão. Que mais? O próprio Mestre, no jardim da prece solitária, sente-se visitado por um anjo divino que desce do firmamento em sublime esplendor. Todavia, longe de segui-lo em carro de triunfo para as esferas superiores, desce para o cárcere, sofre o insulto da turba ameaçadora e marcha humilhado para a crucificação. Não transforma, pois, a excelência do estímulo revelador em desalento para o trabalho natural. Valores imperecíveis não surgem de imediato. Tempo e esforço são as chaves do crescimento da alma. Se os espíritos elevados reaparecem no intercâmbio dos dois círculos de vida a que nos ajustamos, é que se inspiram no ministério da caridade
e desejam acordar os homens para mais altas noções de justiça e fraternidade, a fim de que se fortaleçam e aprimorem perante a continuidade da vida e da individualidade além-túmulo. Se você foi chamado às tarefas do oleiro, atenda, quanto possível, ao enriquecimento íntimo, nos estudos e serviços que a nossa consoladora doutrina oferece, mas não olvide os tijolos e manilhas, telhas e vasos que a sua indústria foi convidada a materializar. Institua facilidade e abundância para que os menos favorecidos de recursos e de inteligência consigam construir seus ninhos aos quais se abrigam pobres aves humanas em peregrinação aflitiva na erraticidade. Esforce-se para que seu nome seja louvado e abençoado pelos que compram e vendem, pelos que administram e obedecem, convencido de que, se não devemos esquecer a contemplação das estrelas, não encontraremos o caminho de acesso a elas se não acendermos alguma lamparina no chão.